Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer, e nesse vídeo eu quero te mostrar como você começa a trabalhar com a ferramenta do View Pager. Não sei se você já conhece ou não, mas o View Pager a gente é capaz de criar uma experiência melhor do usuário, uma animação mais incrível para a gente fazer o sistema de paginação dentro do seu aplicativo Android. Paginação como, por exemplo, essa tela que eu estou te mostrando agora, uma tela de bem-vindo, né? Então, se você quiser fazer isso com o próprio touch, é possível você fazer uma rolagem de uma forma bem mais elegante, ou até mesmo clicando aqui nessas abas superiores, nessa barra superior aqui que tem dentro do próprio Android, tá? Então é isso que você vai aprender a fazer nesse vídeo. Então já deixa seu gostei para ajudar aqui o trabalho pelo YouTube. Se inscreva se ainda não for inscrito no canal, porque tem muitos outros tutoriais aqui, tanto de Android quanto de iOS. E também já compartilhe esse vídeo com seus amigos que querem realmente evoluir na carreira como desenvolvedor Android. Beleza? Então vamos lá para o vídeo. Então a gente vai criar algumas coisas, né? Primeiramente eu quero te mostrar como funciona o View Pager. Tá? Como a gente também consegue manter o gerenciamento de memória mais eficiente para trabalhar com paginações múltiplas e como adicionar mais funcionalidades extras como essa própria navegação superior via abas. Tá? Então, para começar, primeiramente eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo o link para você ter o projeto Start. Por que o projeto Start? Porque com o projeto Start a gente vai estar trabalhando com as mesmas versões, né? Então você vai baixar esse projeto e você vai importar esse projeto para começar a brincadeira. Então a gente vai conseguir que a videoaula tenha a mesma versão aí com você, tá? Então você vai fazer o download aí na descrição do vídeo. Depois você vai vir aqui em Open e aí você vai importar, né, o arquivo chamado de Start, tá? Vai ter uma pasta chamada Start, você vai fazer esse download e vai fazer a importação e abrir ele. Então beleza, eu fiz o import. Aqui a gente vai ter uma tela simples, o famoso Amundo, e uma atividade simples. Abrindo só um recado aqui, para você seguir com essa aula é importante que você tenha um conhecimento breve sobre desenvolvimento Android, ou seja, você entender o que é um fragmento, o que é uma atividade, esse tipo de coisa, tá? Então eu estou partindo do princípio que você já sabe o básico aqui da programação para Android. Então para começar, o que eu vou fazer? Eu vou primeiramente criar a funcionalidade de fazer a navegação, tá, entre as telas de uma forma mais clássica possível. Então a ideia é que eu faça essa navegação que hoje é feita com o View Pager aqui nesse projeto final, só que eu vou utilizar o jeito mais cru possível para a gente começar a entender como a gente faz o View Pager funcionar. Então eu vou criar um fragmento de tela para a gente conseguir colocar ela dentro dessa atividade, tá? E obviamente também um modelo de dados onde a gente tenha, né, um título, uma imagem e uma descrição para mostrar. Então, primeiramente, eu vou ter que criar esse modelo de dados, esse data model que eu preciso trabalhar para a gente conseguir ter essa estrutura. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo Kotlin, vou criar um data class chamado de welcome, e aqui dentro desse data class eu vou colocar as propriedades como o próprio título, seria uma string. Eu vou colocar também um arquivo desenhável, ou seja, um ID de um desenhável, um ID de um Drupal, chamar de Drupal has para forçar esse tipo de desenhável. Então aqui eu vou criar um Drupal ID, ele vai ser do tipo inteiro, tá? E por último, eu vou colocar um subtítulo, tá? Uma descrição. Beleza, então agora na atividade principal, a gente vai criar essa lista de dados para a gente meio que simular como se fosse 3 páginas. Então, eu vou criar uma lista aqui simples de conteúdos. Então, tá aqui, eu criei uma lista simples com 3 objetos. Tá? A gente também tem as imagens aqui na pasta Drupal, você já vai ter acesso às 3 fotos que a gente vai estar utilizando. E agora eu vou tentar trocar essas fotos através de alguns botões. Então aqui na atividade principal eu vou fazer o layout para ter esses botões e um container, uma caixa onde eu consiga realmente adicionar esses botões e esses fragmentos aqui dentro. Então vamos lá. Beleza, agora eu terminei aqui o layout. Eu vou tentar rodar no smartphone para a gente ver se os botões aparecem. Mas basicamente você pode pausar o vídeo, tá? Para você copiar esse layout aqui. E em resumo, a gente vai ter 2 botões logo aqui embaixo e aqui no centro da tela a gente vai ter o nosso fragmento. Na verdade, eu tenho que colocar ele até em cima do botão aqui. Pera aí, deixa eu só pôr um to top
e vou pôr aqui em cima do botão. Beleza, então essa parte aqui é o nosso conteúdo e aqui embaixo seriam os nossos botões para avançar e para retroceder o nosso texto, tá? Vou só mudar mais uma coisa aqui que é o texto, né? A palavra está errada aqui, é next. Next, vamos lá, próximo. Beleza, agora sim eu vou rodar no telefone. Então rodou, aqui a gente já tem os dois botões e o container ainda não tem nada. Então agora a gente vai começar a criar um fragmento de tela onde a gente vai conseguir colocar o nosso conteúdo, que é o conteúdo que importa para a gente. Então aqui do lado eu vou criar um novo layout XML, vou chamar ele de fragment welcome, ou seja, um fragmento de boas-vindas. E aqui dentro desse fragmento de boas-vindas, eu vou fazer todo o layout que eu preciso para ter os 3 elementos aqui, tá? Então eu já vou pegar aqui rapidinho, porque só a questão de layout não impacta tanto no que a gente vai fazer. Então beleza, eu copiei e colei aqui, tá? Basicamente a gente vai ter um título alinhado aqui à esquerda, depois à direita uma imagem, tá bom? E logo abaixo dele a gente vai ter a descrição da nossa página. Então, não estou me preocupando muito com o layout aqui, porque a ideia mesmo é mostrar o funcionamento do ViewPager, tá? É um layout bem simples, bem clássico mesmo aqui. E agora a gente precisa dar vida a esse layout. Então, a gente vai precisar de um fragmento de tela, né, de um arquivo que consiga renderizar toda essa tela, só esse pedaço de tela. Então, eu vou criar um novo arquivo Kotlin aqui, uma classe, vou chamar ela de welcome fragment. E o que o welcome fragment vai ser? Ele vai ser filha de fragment. Outra coisa, outro detalhe importante, eu tenho na descrição aqui do vídeo, vou deixar no card, algum lugar do vídeo na descrição também, a aula sobre fragmentos, tá? Tem bastante coisa lá também legal. Então, eu vou criar um fragmento aqui, vou inflar o layout, tá? Então, a gente vai precisar retornar uma view, que seria o layout que eu vou inflar aqui dentro do contexto. Então eu vou fazer isso usando o inflater.inflate, passando aqui o layout que a gente acabou de definir e as propriedades padrão para inflar esse layout. E aí eu vou precisar das propriedades, efetivamente, aqui. Vou pegar até a variável local mesmo. Vou pegar o título, usando a view.findViewById, tá? O título vai ser do tipo TextView. Então, a gente vai ter o ID do txt_title. A gente vai ter também a descrição, chamar de desk, txt_desk. E a gente vai ter também a ImageView, que seria a nossa imagem, efetivamente, que está lá no nosso IMG. Isso, beleza. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer de uma maneira, as propriedades cheguem nesse fragmento toda vez que a gente instanciar esse fragmento, porque eu só estou criando o layout, tá? Então eu vou pegar os argumentos que vai chegar para mim, que depois eu vou criar, mas já vou deixar pré-preparado aqui. Vou pegar aqui o título, .text, recebe a variável do getString, onde a gente vai buscar através de uma chave valor o título. Então eu vou criar aqui uma constante chamada de keyTitle. Então vai ser a chave para o nosso título. Depois a gente vai ter a mesma coisa para a descrição e a mesma coisa para a imagem, tá? Então aqui o título vai ser desk e aqui vai ser img. E agora a gente vai buscar essa chave aqui. Então o título vai ser anexado dessa maneira, a descrição vai ser anexado desta maneira e a imagem vai ser anexada usando setImageResource, e o resource vai ser uma string que vai vir também da tela anterior, tá? Então aqui eu só estou preparando os conteúdos de visualização e agora aqui eu vou criar uma função de um objeto, chamada de newInstance, onde a gente vai esperar como parâmetro o nosso dataModel, chamada de welcome, e ele vai me devolver uma instância pura de fragmento. Então aqui é realmente onde a gente cria um fragmento de fato. Então eu vou chamar ele de frag, recebe fragment,
welcome fragment, e a gente vai retornar ele aqui. E antes disso a gente vai setar os argumentos que a gente vai criar agora. Então eu vou criar os argumentos. Como que eu crio argumentos? Eu crio um bundle, tá? Um pacote bundle, e atribuo dentro desse pacote bundle as propriedades como a string, através da sua chave, e o seu valor que está vindo da tela anterior. Mesma coisa para a descrição. E a mesma coisa para a imagem. A imagem é drawable. Beleza, então a gente setou as três propriedades que a gente precisa. Aqui é um inteiro. E agora a gente já pode começar a injetar todo esse fragmento dentro da nossa atividade. Tá? Então como que a gente faz essa injeção desse fragmento dentro da atividade? A gente vai criar um método para inserir ele usando o conceito do support fragment. Então aqui, depois de criar os modelos de dados aqui, eu vou pegar o support fragment manager, vou dar um begin transaction, vou dar um commit numa propriedade aqui que seria o replace. Então eu vou trocar naquele ID que eu defini lá. Qual que foi o ID que eu defini aqui? Eu não defini ID ainda. Então precisamos de um ID chamado de container. E aqui dentro eu vou pegar esse valor, ou seja, vai lá nesse ID. E aí você vai criar um objeto chamado de welcome fragment. Você vai instanciar ele e vai passar ele para o gerenciador de fragmentos neste carinha aqui, tá? E aqui a gente tem que dar um new instance. Na verdade eu fiz ao contrário aqui. New instance, e aqui a gente vai passar o primeiro objeto da nossa lista. Então eu vou usar um indexador simples aqui para a gente buscar o primeiro elemento da lista. Então vamos pegar aqui o content index, que vai ser o 0, e aqui a gente vai pegar da lista de conteúdos, através do índice, o primeiro elemento. E vamos passar ele aqui, tá? Beleza, então agora vamos rodar para ver se a gente aparece o primeiro fragmento na tela aqui. Então o primeiro fragmento apareceu, os botões ainda não estão funcionando, mas a gente já tem a injeção de um fragmento. Então esse é o princípio básico do ViewPager, é a gente ter fragmento de tela para que ele consiga fazer interação das próximas quando a gente criar mais de uma. Então como que a gente faz a troca do conteúdo agora, né? De forma mais clássica, a gente precisa escutar os eventos de clique desses botões, pegar o índice que a gente está na página de bem-vindo atual e trocar o fragmento, o conteúdo desse fragmento. Então vamos fazer essa lógica aqui funcionar. Então primeiramente eu vou pegar a definição desses botões, chamar ele de prev button, recebe find view by id, o tipo dele deixa eu definir aqui como button. Então vamos lá, find view by id, que é o botão anterior, e depois o botão next, a gente vai buscar ele também. E aí com os botões em mãos eu vou pegar e definir os eventos de clique deles, tanto do primeiro quanto do segundo. E aí a lógica vai ser a seguinte: eu vou verificar se eu estou indo para frente ou se eu estou indo para trás. Então se eu estiver indo para frente, eu vou verificar se o index que eu defini aqui, colocar até como uma variável, que a gente vai alterar ele depois, se o index for menor que o tamanho da lista, menos 1, ou seja, o último elemento, eu vou incrementar. Se eu estou começando do zero, eu vou aumentar o tamanho do elemento. Então aqui eu vou colocar o fragmento. E depois disso a gente vai modificar o estado desse botão e do contador também. Então eu vou verificar se o index que eu estou agora, nesse exato momento, for igual ao último elemento da lista, aí eu vou pegar o próprio botão
e vou desativá-lo. E também vou verificar se for o índice igual a 1, eu vou ativar o botão anterior, porque agora eu posso voltar para trás, certo? Então, obviamente, o primeiro botão, quando começar, ele já tem que começar desativado. Este cara aqui tem que começar como falso, para a gente começar a seguir adiante. A lógica do preview é a mesma coisa, só que inverso. Então, a gente vai copiar e colar aqui. E a lógica inversa vai ser o seguinte: se o conteúdo for maior que 0, aí eu tenho que decrementar, significa que eu já estou voltando. E na hora de eu saber se eu estou no índice 0, eu vou pegar o botão preview e vou desativar. E caso contrário, se o index.size for menor do que 1, acho que é 1, deixa eu ver, acho que 1 vai funcionar, eu vou ativar o próximo botão, tá? Vamos ver se o contador está funcionando para depois a gente colocar o fragmento em si. Então vamos apertar para frente, ok, voltou, ok. Então, só que aqui desativou, né? Então a gente tem que fazer uma seguinte lógica. Aqui é menor que 2. Vamos ver. 2, 3, ok, volta. 2, 3, ok, volta. Beleza, então agora a gente precisa trocar o conteúdo do fragmento. Então, como essa função vai ser chamada de novo, eu vou extrair ela para uma nova função chamada de replace, tá? Onde a gente vai pegar a nossa lista de conteúdos, que é a lista de bem-vindo, e também a gente vai pegar o index para a gente saber em qual elemento a gente está. E aí sim eu vou passar essas duas propriedades aqui dinâmicas. Beleza. Só para ter certeza aqui que está ok. E agora sim, na hora que eu apertar o botão, eu passo as minhas propriedades. Vamos testar agora. Página 2, página 3. Só a primeira página que ainda não foi carregada, né? Então, antes de começar, eu já vou mandar ele carregar a primeira de cara aqui. Senão ele vai começar vazia. Ok, primeira página, segunda página, terceira página. Vamos voltar e funcionou. Só que a gente não consegue rolar para o lado e também a gente não consegue usar as abas porque o ViewPager ainda nem foi adicionado. Então agora sim chegou a hora de a gente adicionar o ViewPager nesse projeto que a gente já fez. Então a base de uma paginação é essa, tá? Essa aqui é a base mais raiz que a gente tem para criar uma paginação. Se você não quiser usar o ViewPager, você poderia fazer algo bem clássico dessa maneira, tá bom? Então agora a gente vai criar e adicionar a paginação com o ViewPager. Então as animações agora vão começar a fazer sentido no nosso projeto. Então eu vou tirar esse comportamento do botão na nossa tela e começar a adicionar o ViewPager. Então isso aqui foi só para te explicar o fundamento básico que a gente tem para trabalhar com a paginação. O que eu vou fazer aqui agora? Logo abaixo eu vou importar uma propriedade chamada de ViewPager2. Tem ViewPager 1 e ViewPager 2. Eu já vou te explicar no final aqui do vídeo qual a diferença entre os dois. Mas vamos começar aqui a fazer o nosso layout, tá? Então ele vai ser definido com a largura até o final e a altura com as constraints. O ID dele vai chamar de ViewPager. E aqui a gente vai pôr as constraints bottom para ele ficar até o final do layout. Start para ele ficar desde o começo. End até ele ficar até o final. E o top to bottom do nosso container para ele ficar logo abaixo do nosso container, tá? E aqui, na verdade nem vai ter mais esse container, a gente nem vai precisar dele. Vou até arrancar ele aqui. Vamos colocar o bottom to bottom e o top to top. Ok, então agora a nossa caixa inteira é um ViewPager, tá? E na atividade agora, a gente vai conseguir importar ele aqui.
Para importar ele, a gente vai vir aqui na parte do import e vamos importar o nosso ViewPager que está dentro do Android X.ViewPager2.widget.ViewPager2. E aqui a gente vai colocar a definição aqui como uma variável de campo, porque a gente vai buscar ele aqui pelo seu ID. Beleza, o ViewPager agora está disponível para a gente brincar com ele. E para a gente começar a conectar as coisas, a gente tem que fazer o seguinte. A gente vai precisar de um adaptador que vai conectar todo o fragmento que a gente tem com o ViewPager na tela. Então, se você já trabalhou com listas, como por exemplo o RecyclerView, é o mesmo fundamento. A gente precisa de um adapter, que é uma classe adaptadora, para fazer com que a conexão do ViewPager aconteça com os fragmentos específicos. Porque os desenvolvedores do Android não sabem exatamente qual fragmento você vai usar. Então é por isso que a gente precisa de um adaptador no meio para fazer essa conexão entre as duas pontas. Então vamos lá. Primeiro passo agora é a gente criar esse adaptador no meio, né, da conexão aqui. Eu vou chamar ele de Welcome Adapter. E ele tem que ser obrigatoriamente filha do Fragment State Adapter, tá? Esse Fragment State Adapter é uma classe que vai simplesmente armazenar o comportamento similar ao ciclo de vida que acontece dentro de uma RecyclerView, como a própria documentação informa, onde ele vai reciclando o conteúdo de visualização do fragmento e ele troca somente o conteúdo, ou seja, a estrutura da view é a mesma, o que vai mudar é o conteúdo. Então o fragmento ele é gerado automaticamente conforme a rolagem vai acontecendo, para a gente ganhar otimização de recurso de memória aqui dentro do dispositivo. Então aqui esse cara pede como construtor um Fragment Activity, ou seja, a atividade que realmente está administrando aquele fragmento. Eu vou passar para ele aqui uma propriedade chamada de FA, que é o Fragment Activity, e vou passar para ele esse cara aqui. Essa classe tem alguns métodos obrigatórios, getItemCount e o createFragment, tá? O primeiro é para dizer quantos elementos na lista, quantos fragmentos esse ViewPager vai precisar administrar. Então eu vou passar aqui no construtor também a nossa lista de dados, que é o que a gente vai precisar. Então eu vou declarar aqui os conteúdos, que seria o tipo list welcome, tá? E aqui eu vou retornar o tamanho da minha lista. E o método createFragment é um método que vai efetivamente criar o fragmento a partir de uma posição que ele esteja renderizando na tela. Então eu vou retornar aqui um welcome fragment.newInstance e vamos passar aqui o conteúdo buscando a position que ele está. Beleza? Então aqui posso até pôr variável privada. Ok, então a gente já tem o fragmento. Agora, próximo passo é conectar essas pontas. Então para fazer isso eu vou ter que ir lá na atividade principal de novo e dizer o seguinte: olha, a gente vai utilizar agora o fragmento. Deixa eu só comentar essa lógica aqui dos botões, porque a gente vai desativar os botões, você já entendeu esse princípio. E aqui, depois de construir a lista, eu vou fazer o seguinte: ir buscar a referência do ViewPager. Eu vou pegar o ViewPager.adapter recebe o nosso welcome adapter, que eu vou criar ele aqui agora, tá? Vamos definir aqui a referência dele. E vamos instanciar ele aqui. Então, o construtor dele vai pedir o fragmento, a atividade que gerencia esse fragmento, e a lista que ele vai trabalhar de forma dinâmica, ou seja, a lista de modelo de dados efetivamente. Então, isso daqui, em tese, já vai rodar e já vai aparecer os nossos conteúdos na tela.
Então, primeiro o conteúdo, se eu segurar o touch eu consigo arrastar para o próximo e para o próximo, e automaticamente ele consegue trocar esse conteúdo, né? E isso aqui já fica interessante para a gente brincar com a navegação de páginas, caso você queira criar só com efeito de touch sem os botões. Obviamente, se você quiser deixar os botões, também dá para deixar. Agora, outra coisa legal que dá para fazer também com o ViewPager é fazer uma paginação meio que infinita. Imagine que você está criando um app onde você exibe, por exemplo, anúncios e fica rodando todas as promoções de produtos novos, sei lá, no e-commerce, por exemplo. Como que eu faria isso? Você pode pegar lá no adapter e fazer com que a posição seja dinâmica nesse sentido. Como que a gente faz isso? Aí vai entrar um pouquinho de matemática básica aqui, mas a ideia é fazer o seguinte. A gente tem que retornar o tamanho da lista, tá? Vezes um número bem gigante para ter um contador praticamente infinito e depois usar o operador módulo para limitar esse acesso. Então vamos lá, para fazer um contador infinito, eu tenho que simular páginas infinitas, então vou multiplicar a quantidade de páginas pelo número máximo que tem de inteiros, um número bem astronômico, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que a posição atual seja um módulo da quantidade de index, ou seja, ele vai de 0 até 3, de 0 até 3, de 0 até 3, várias e várias vezes, até ele terminar o nosso contador de inteiros. Obviamente, é praticamente infinito, então quase ninguém vai fazer essa rolagem de 1 bilhão de vezes, porque são 4 bytes, e 4 bytes são muitas coisas para fazer uma rolagem, ou seja, 32 bits é um número muito grande. Tá? Então, basicamente, agora a gente tem uma rolagem infinita. Então, imagine isso aqui sendo um banner, onde você queira fazer promoções, somente esse bloco, né, de código aqui que você queira fazer uma promoção, dá para brincar dessa maneira. E por último, o que dá para a gente fazer também é adicionar uma barra superior, uma barra de paginação. Para fazer isso, eu vou tirar o contador aqui. Por quê? Porque a gente não pode ter uma página muito grande, né? Para a gente colocar abas, senão ficaria abas infinitas. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou no arquivo de layout colocar mais um elemento logo acima chamado de tab layout. O tab layout, não table layout, é tab layout. Aqui a gente vai conseguir vincular o ViewPager a essa aba que vai ficar na parte de cima do app. Então eu vou dar o nome dele, um ID como tab layout, e vou dar uma constraint dele, só para ele parar de reclamar aqui com a constraint, e vou dizer que a constraint top do ViewPager vai começar logo embaixo do layout. Então aqui tem o layout e aqui tem o ViewPager, tá? ViewPager e a abazinha de layout. E agora a gente vai vincular um com o outro, tá? Para vincular essas abas é bem simples de fazer, é só aqui embaixo, depois de ter definido todo o nosso layout, eu vou fazer o seguinte, tab layout mediator, que é uma classe, o próprio nome já diz, mediator, ele vai intermediar essas duas classes, então eu preciso passar para ele a referência do tab layout e do ViewPager. Então eu vou pegar aqui o nosso tab layout e vou buscar ele aqui também pelo seu ID, da forma mais clássica possível. E aqui eu vou passar essas duas referências para ele fazer esse vínculo desses dois objetos, tá? Essa classe me retorna uma função de callback, tá? Na verdade é uma interface que vai devolver toda vez que a página especificada mudar a posição, a gente consegue alterar eventualmente o texto dessa aba, que é essa ideia deste callback aqui. Então a gente vai pegar a aba atual, que ele retorna aqui para mim a aba e a posição atual como parâmetro, e eu vou pegar ela e vou mudar o texto dela baseado com o número da página, por exemplo. Tá? Página, por exemplo, através da position mais um. Beleza? E no final tem que dar um ponto attach, ou seja, anexar. O próprio nome também já diz. Vamos anexar esses dois elementos um com o outro para que eles funcionem em conjunto.
Bom, então subiu, já temos aqui a página número 1. Eu posso fazer a rolagem com touch. Ele já troca aqui na aba de cima, a aba superior. Ou eu posso clicar para pular direto para a primeira ou para a última aba, quantas abas você tiver. Obviamente, a gente tem que ter um número razoável para enxergar quando a gente está trabalhando com o Tab Layout. 3, 4 abas aí para a gente conseguir ver o texto. Mas basicamente isso aqui já é o suficiente para a gente ter uma navegação mais inteligente, um pouco mais elegante, uma melhor experiência para o usuário final do que se a gente estivesse utilizando um modelo clássico, como eu mostrei, trocando os fragmentos toda vez que houver um clique no botão. Então aqui é uma forma bem mais elegante de a gente fazer. De novo, o link para você começar o projeto está na descrição desse vídeo, baixa ele lá, tá? E você vai conseguir fazer o download do projeto inicial e esse projeto final também, já caso você queira utilizar. Mas eu recomendo você assistir no vídeo e acompanhando para você entender o fundamento, que é muito importante, tá bom? Agora, como eu tinha falado, por que existe a palavra ViewPager 2, não só ViewPager? O principal motivo é que o ViewPager 2 é uma melhoria que vem recebendo muito suporte em relação ao ViewPager número 1, tá? Então o ViewPager 2 oferece bastante coisas, principalmente coisas baseadas na Recycler View, para a gente ter otimização de memória e performance. Outras coisas que ele tem também é compatibilidade com orientação vertical. Então você pode fazer uma paginação vertical também, além dessa paginação horizontal que a gente fez. Também tem suporte à leitura da direita para a esquerda, então tem países onde a leitura é da direita para a esquerda, ele também consegue fazer essa rolagem, meio que para nós seria uma rolagem ao contrário, né? E também usa outros recursos como diffútios para utilidades para diferença de conteúdos, e basicamente é isso que ele faz. Mas resumindo, é jeito de a gente trabalhar com coleções de fragmentos modificáveis, né? Então ele é muito mais compatível a essa paginação por meio de uma coleção modificada de fragmento, da mesma forma que a Recycler View trabalha com o Notify Dataset Changed para atualizar a UI. Aqui ele funciona da mesma maneira. Então ele ganhou performance e é muito mais vantajoso a gente utilizar, e até porque o ViewPager 1 parou de dar suporte, né? O Google não dá mais suporte ao ViewPager 1. Então, é recomendado você utilizar o ViewPager 2 para fazer esse tipo de coisa, tá bom? Então, se você gostou, clica no gostei. E se você quiser se aprofundar comigo em desenvolvimento Android, o link dos meus treinamentos estão na descrição do vídeo, para você ir do zero ao desenvolvimento profissional, para você realmente se tornar um especialista em desenvolvimento Android nativo com foco de alta performance. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.